Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos hoje falar, assim como nós estamos trazendo algumas regrinhas para a nossa vida de oração, agora nós vamos falar 7 coisas, a gente pode dizer que são os 7 efeitos da vida de oração na nossa alma, na nossa vida interior. Então nós temos aí 7 efeitos principais que a vida de oração e essa oração fervorosa e saudável, essa relação saudável com Deus, gera no nosso interior. Esses efeitos, eles na verdade, eles podem ser vistos como a prova real de que a nossa vida de oração, ela realmente está sendo uma vida de relação com Deus e não de relação com nós mesmos. Porque hoje a gente tem muito, por conta do sentimentalismos e vários esses ismos que nós temos, infelizmente, no mundo de hoje, e infelizmente até dentro da igreja também, nós temos aí muitas experiências que, na verdade, não são de Deus, porque elas muitas vezes são experiências egocêntricas, experiências que buscam muito mais a sua própria satisfação do que realmente uma verdadeira experiência de Deus. Então, esses 7 efeitos, eles nos dão a entender e perceber se a nossa vida de oração ela está sendo fervorosa. Não quer dizer que se esses 7 efeitos também ele não se manifesta totalmente na nossa vida, é que a gente não está se relacionando bem com Deus. Não. Só indica que a gente precisa melhorar a nossa relação com Deus. Então esses efeitos eles são importantes, esses efeitos são importantes e são os principais para que a gente possa perceber o caminho que nós estamos fazendo. Porque se a gente está fazendo um caminho verdadeiro, eles começam a acontecer de forma gradativa na nossa vida. Então o primeiro efeito da nossa vida de oração é a conversão. Quando nós temos uma verdadeira experiência de Deus, dentro do nosso interior, no nosso coração, surge uma necessidade de mudança. E essa necessidade de mudança é o quê? Uma necessidade de uma identificação, de uma adequação à vontade de Deus, de uma transformação naquele que nós estamos nos relacionando. Essa é a grande experiência de Deus. Porque a vida de oração é isso. A vida de oração é essa. A gente vai se aproximando tanto da luz que a gente começa a transmitir, a refletir, fazer brilhar essa luz através de nós. A gente vai se aproximando tanto da divina chama que a gente começa a se consumir nela. E esse mistério de união, esse mistério que a gente chama esponsal, de união com Deus. Por isso que essa experiência de união com Deus na nossa vida de oração nos chama a conversão, nos chama essa experiência de mudança de vida, essa experiência de conversão em 3 âmbitos principais. Primeiramente de direção, porque a gente deixa de seguir os nossos caminhos para seguir o caminho de Deus, que é Cristo. Jesus é o caminho. Depois é uma mudança de mentalidade. A gente deixa de viver dos nossos achismos para começar a querer e desejar viver segundo a verdade de Deus, que é Cristo. E depois a mudança, a conversão de coração, que é a nossa forma de sentir as coisas. Nós deixamos de buscar sentimentos, nós deixamos de buscar satisfações interiores, para que a gente possa realmente, e nós começamos a desejar a viver os mistérios da vida de Cristo. Por isso que Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, que são esses 3 pontos de conversão que ele nos propõe. O caminho, que é a direção, a verdade, que é a mentalidade, e a experiência da vida. E é interessante quando Jesus Cristo fala vida, lá, ele não está falando de vida biológica, ele está falando de vida eterna. Então, quando o nosso coração ele começa a se tornar convicto da vida eterna, essa é a mudança, de essa conversão interior de sentimentos. É aquela experiência que os discípulos têm depois de Pentecostes. Se nós olharmos lá, nós vamos ver que
Antes de Pentecostes, os apóstolos estavam com medo da perseguição. Depois de Pentecostes, quando eles se abrem à ação do Espírito Santo e a efusão do Espírito Santo, o transbordamento do Espírito Santo, esses discípulos, eles perdem o medo, eles não têm mais medo da morte, né? Porque eles têm uma convicção tão grande no mistério de Deus, na vida eterna, que a morte não é mais nada para eles, né? É o que São Paulo fala: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. É a mudança interior, né? Por isso que Jesus, nas bem-aventuranças, ele vai dizer, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a pureza de coração, essa conversão de coração nos possibilita ter uma verdadeira experiência de Deus, né? Porque a gente começa a perceber a presença de Deus nas circunstâncias da nossa vida, né? Aí vem o segundo efeito, que é a consciência viva e real da presença de Deus na nossa vida. Uma vez que o nosso coração está purificado, a gente começa a perceber a ação de Deus na nossa vida, porque a gente começa a ver Deus, né? A gente começa a perceber a presença de Deus, né? Naquilo que a gente está vivendo, se é o sofrimento, se é a alegria. A gente começa a perceber que esse sofrimento, ele é uma participação do mistério da paixão de Cristo, né? E morte de Cristo. A alegria, o mistério da ressurreição, né? A gente começa a perceber nas circunstâncias da nossa vida a presença de Deus e a providência dele conduzindo e reconduzindo a nossa vida. A gente começa a ter uma consciência da presença dele na nossa vida, uma presença real dele na nossa vida. E aí isso faz com que a gente lute mais contra o pecado, faz com que a gente busque mais, né, renunciar coisas e lugares que não vão nos fazer bem para a nossa vida interior, né, que vão nos roubar a salvação. Faz com que a gente tenha um cuidado maior, né, para com a vida dos outros, né, a salvação dos outros. Tudo isso que essa consciência vive real da presença de Deus, né? Porque quando a gente entende que nós estamos sempre na presença de Deus, se a gente tivesse essa consciência vive real, né, a todo momento, é claro que a nossa vida, né, interior desordenada, ela nos impede disso, né? Mas se a gente tivesse, né, essa consciência, a gente teria vergonha, né, de cometer algum pecado, né? A gente teria vergonha, né, de cometer algum erro, né? Porque a gente sabe que Deus está vendo tudo, né? Então são coisas, né, que a gente precisa, né, crescer, né? Então quando na nossa vida a gente começa a crescer num desejo de lutar mais contra o pecado, de fugir das ocasiões, de todas essas coisas, isso realmente manifesta o que, né? Um sinal, um efeito de que a nossa vida de oração, que a nossa relação com Deus, ela realmente está sendo uma boa relação, uma saudável relação. Depois nós temos o terceiro efeito, né? O terceiro efeito, veja que um vai surgindo do outro, né? O terceiro efeito da vida de oração é a visão sobrenatural sobre as circunstâncias da vida, né? Essa visão sobrenatural, né, faz com que a gente pare um pouco de reclamar das coisas que acontecem e a gente começa a olhar tudo como uma oportunidade de Deus para o nosso crescimento, para a nossa santificação, para a evangelização, oportunidade de anunciar, de testemunhar a presença de Deus na nossa vida. Então veja que a gente começa a ter uma visão mais sobrenatural sobre a nossa realidade, né? A gente começa a ter um olhar espiritual sobre as coisas. Então isso é importante, né? Faz com que a gente realmente aproveite, né, as graças que Deus está nos proporcionando a cada dia. E isso vai nos ajudando cada vez mais também a ter uma verdadeira experiência, né, de Deus, né, e dessa convicção, dessa visão sobrenatural que nós vamos tendo, né, no decorrer da nossa vida e do nosso cotidiano, diante das circunstâncias que nos são apresentadas. Então isso faz com que a gente tenha o quê? Um entendimento maior e melhor. É claro que às vezes as coisas que acontecem no presente a gente não tem um bom entendimento. Mas quando a gente olha para a nossa história para trás, a gente começa a perceber que
as tragédias que aconteceram no passado, na verdade, elas foram muitas vezes livramentos que nós tivemos de coisas piores para acontecer, ou então foi coisas que aconteceram pelas nossas más escolhas. A gente escolheu errado e a coisa deu errado. E aí, naturalmente, né, Deus, o que a gente vai percebendo, o quanto Deus nos preservou ainda de certas coisas piores através daquilo que nós escolhemos, que não foi tão bom assim. Né? Então nós começamos a ter um olhar, né, sobrenatural que vai nos dando um entendimento. E esse entendimento vai nos dando a capacidade de ressignificação do nosso passado. E quando a gente começa a ressignificar o nosso passado, a gente consegue também olhar de forma diferente para o nosso presente e acolher aquilo que ele tem para cada um de nós. Né? Então esse entendimento ele é importante. Depois, né, a visão sobrenatural sobre a nossa realidade, sobre a nossa vida, nos faz crescer mais na virtude da esperança, porque quando a gente vai tendo a visão sobrenatural sobre a vida, a gente começa a pensar mais no reino dos céus e a gente começa a se dedicar mais para alcançar esse reino, permanecer no caminho para alcançar esse reino. E aí essa virtude da esperança ela vai crescendo cada vez mais em nós, né? Do desejo do reino dos céus, mas também dessa certeza desse reino dos céus a partir do nosso caminho. E também, né, pode surgir também em nós a incerteza do reino dos céus pela nossa falta de dedicação a essa vida de oração. Então esses efeitos eles podem acontecer na nossa vida interior e nós precisamos ter essa docilidade, né, para aí, né, experimentar, né, essa grande graça de Deus, né, na nossa vida, né? Então a visão sobrenatural é um efeito, né? Então a visão sobrenatural nos dá essa capacidade de parar de reclamar das coisas. A gente vê as coisas, né? Depois em um outro vídeo a gente vai falar sobre isso, né? A gente começa a ter uma capacidade de ler a nossa história, de ler as circunstâncias do nosso cotidiano e a gente para de reclamar de coisas erradas que acontecem e a gente começa a entender que às vezes as coisas erradas que acontecem, elas não é que elas deveriam acontecer, mas a gente consegue perceber que diante daquilo que está acontecendo, a gente tem uma oportunidade de responder àquela circunstância que não é tão boa assim, né? Então, são coisas que a gente vai adquirindo, né, no decorrer da nossa vida de oração, principalmente por essa capacidade de ter uma visão sobrenatural sobre a nossa realidade. Depois, nós temos aí o quarto efeito da vida de oração, que é o entendimento profundo dos mistérios de Deus. Quando a gente vai, né, crescendo na nossa vida de oração, a gente vai se abrindo à obra do Espírito Santo e o Espírito Santo, né, com os seus dons dentro de nós, ele vai tocando as áreas. Depois a gente pode falar, né, a gente vai falar dos dons do Espírito Santo, em que áreas esses dons eles vão tocando e nos auxiliando, né, na nossa perseverança e nos ajudando a conduzir a nossa vida para uma experiência da vontade de Deus. Então esse entendimento mais profundo dos mistérios acontece principalmente na nossa vida de oração, quando a gente medita os mistérios da vida de Cristo. Quando a gente pega a Sagrada Escritura, a gente vai ler a Sagrada Escritura, a gente vai ali entendendo melhor aqueles textos, a gente vai se aprofundando, a gente vai mergulhando cada vez mais, porque entenda uma coisa, a gente não consegue entender bem a Sagrada Escritura só com instrumentos científicos, né? A igreja ela nos ensina que é o mesmo Espírito que inspirou a escrita, que é o Espírito que nos dá o entendimento dessa escrita. Então, quando a gente vai se abrindo para a ação do Espírito Santo, a gente começa a ter um entendimento mais profundo de todas essas coisas também na nossa vida. Depois, nós temos aí o quinto efeito da vida de oração, né? Que é o fortalecimento da vontade.
Então, quando a gente, como dizia, quando a gente se abre à obra do Espírito Santo e os dons do Espírito vai tocando a nossa vida interior, existe o dom de fortaleza que toca a virtude, a faculdade da nossa vontade e faz com que a gente tenha uma maior força para permanecer no caminho. E essa fortaleza para permanecer no caminho nos proporciona justamente essa capacidade, podemos dizer assim, essa capacidade de perseverar, né? De perseverança. Então a perseverança, ela é um sinal de uma verdadeira experiência de Deus, né? A perseverança é um efeito, né? Que é esse fortalecimento da vontade, né? Que a obra do Espírito Santo vai realizando em nós, através da nossa vida de oração. Quanto mais a gente se abre, né? Quanto mais a gente se abre à vida de oração, né? A essa relação com Deus, mais Deus infunde, né? A graça em nós. Mais a gente se abre para a ação do Espírito Santo em nós. E mais esse Espírito em nós, ele vai nos ajudando a corresponder ao chamado de Deus. Depois, o sexto efeito da vida de oração é a convicção sobre o sentido da nossa vida. E aí, essa convicção do sentido da nossa vida tem a ver com algumas coisas bem particulares. A primeira delas é o quê? A convicção do reino dos céus, né? Então a gente se abre a essa realidade, né, da esperança, como foi falado, dessa visão sobrenatural, mas a gente começa a ter uma convicção verdadeira do reino dos céus, né, e de onde nós queremos chegar como fim último da nossa vida. Depois, essa convicção do sentido da vida tem a ver também com a nossa vocação, com o estado de vida, né? Se é a vida matrimonial, se é a vida consagrada, se é a vida celibatária, né? Porque nem todos têm vocação religiosa, nem todos têm vocação ao matrimônio. Tem pessoas que não têm vocação nem para o matrimônio e nem para a vida religiosa, mas tem a vocação celibatária, né? Essa pessoa ela não consegue viver uma vida saudável de comunidade, ou então a vida a dois saudável, né? E na verdade isso é um sinal de que essa pessoa ela tem uma vocação particular, né? Que é a vocação celibatária, né? Então assim, por isso que vocação não é uma coisa que a gente só entende quem tem, quem recebe, né? Quem não tem a vocação sacerdotal nunca vai entender o sacerdócio. Quem não tem a vocação religiosa nunca vai entender a vocação religiosa. Quem não tem vocação matrimonial ou celibatária nunca vai entender essas vocações. Só entende bem e tem convicção quem recebe de Deus, né? Então, nós temos aí, né, essas coisas também que fazem parte do sentido da nossa vida sobre esta terra. E uma terceira realidade dessa convicção do sentido da vida tem a ver com a nossa missão específica nessa terra. Todos nós temos dons, todos nós temos aptidões, né, carismas, e nós precisamos entender aonde Deus quer que nós usemos esses dons, esses carismas, né, essas aptidões, né? Então essa missão também, né, que tem a ver com o sentido da nossa vida, né, aquilo que nos realiza profundamente, né? Então a vida de oração ela vai nos levando a isso, né, a um discernimento vocacional, a um discernimento daquilo que Deus quer para a nossa vida como missão. Por isso que a vida de oração nos concede isso, né, essa convicção sobre o sentido verdadeiro da vida. E depois, por último, né, o último efeito da vida de oração é a virtude da humildade. Quanto mais a gente cresce na vida de oração, mais nós começamos a participar da humildade de Cristo, né? E como que se manifesta essa humildade, né? A humildade é a verdade. Ou seja, né, São Bernardo de Claraval, num dos seus textos, ele vai dizer que a humildade ela tem 3 fundamentos, né? É como um tripé, que é a verdade. Por isso que eu tenho convicção que Santa Teresa, quando disse que a humildade é a verdade, ela está trazendo esse ensinamento de São Bernardo. São Bernardo ele diz que a humildade ela está nesse tripé: a verdade de Deus,
a verdade de nós mesmos e a verdade do nosso próximo. Então a verdade de Deus é o quê, né? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é amor, né? Deus é perdão. Assim, Deus tem todos esses atributos, né? Por isso que quanto mais a gente cresce na nossa relação com Deus, mais a gente o conhece, mais a gente conhece a verdade de Deus, que são os seus mistérios. Mas também a verdade de nós mesmos. A verdade de nós mesmos é o quê? Os nossos vícios e as nossas virtudes. A gente precisa aprender a reconhecer isso, né? Quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas dificuldades, mas também quais são as nossas aptidões, os nossos dons. Porque quanto mais a gente reconhece essas coisas, melhor a gente também consegue aprimorá-las e os vícios purificá-los, para que a gente possa caminhar e trilhar esse caminho de aperfeiçoamento na nossa vida. Por isso que a humildade ela nos concede isso, né? E depois a verdade do próximo, né? Que é também, né, ali, né, o reconhecimento das virtudes e dos vícios dos outros, né? Porque infelizmente uma vida imatura, ela faz uma vida que não existe, que não tem relação com Deus, faz com que as pessoas elas se sintam muito perfeitas, ela só vê virtude nela e só vê vícios nos outros, né? Esse é o grande problema, né? Ou então pode acontecer o contrário, ela só vê erros, vícios nela e virtude nos outros, né? E aí começa a idolatria do outro, né? Ou então a idolatria do próprio eu, né? Então são coisas que a gente precisa ter, né, certo cuidado também dentro da nossa vida para que a gente possa viver, né? A humildade ela nos dá essa capacidade, né? Porque veja, a humildade é o último efeito. Isso significa o quê? Que para que a gente possa viver uma verdadeira humildade na nossa vida, a gente teve que passar por todos esses efeitos, né? Todas essas outras coisas, esses outros sinais precisaram se manifestar minimamente na nossa vida, para que minimamente a virtude da humildade também se manifestasse em nós. Então, é uma coisa muito importante, né? Por isso que a humildade, ela é a verdade. Ela nos dá a capacidade de contemplar, né, a verdade de todas as coisas, né? De Deus e da criação, de nós mesmos, de tudo que está à nossa volta, né? A humildade nos dá mais tolerância, nos dá mais capacidade de se relacionar, né, com o próximo, né? Nos dá uma capacidade de escuta maior, né, do próximo também, de Deus, né? A humildade nos faz reconhecer, né, uma correção e aceitar uma correção fraterna. A humildade nos faz também fazer bem uma correção fraterna para que o outro não ache que você está querendo depreciar ele, mas para que o outro perceba que você quer o bem dele, entende? Então a humildade é uma virtude, é a virtude por excelência de Cristo e da Virgem Maria. E essa é a virtude que todo cristão deve buscar. Mas se não for por esses meios, né, aí, né, de conversão, de consciência viva e real da presença de Deus, de visão sobrenatural sobre a vida, sobre as circunstâncias, um entendimento, né, mais profundo de mistérios, sem esse fortalecimento da vontade, para que a gente possa permanecer firme nos nossos santos propósitos, sem uma convicção no nosso sentido da vida, a gente nunca vai ter humildade, porque a gente nunca vai ser capaz de realmente servir ao próximo, de ser o último, né? De fazer aquilo que os outros não querem fazer. A gente nunca vai ter essa capacidade. Por isso que é tão importante, né, nós trilharmos esse caminho de aperfeiçoamento. E quanto mais a gente trilha o caminho de aperfeiçoamento, mais nós temos essa experiência viva e real da presença de Deus na nossa vida. Esses são os 7 efeitos da vida de oração, que nós precisamos, né, realmente permitir com que eles se manifestem na nossa alma. Mas para isso, nós precisamos ter uma verdadeira experiência de Deus no nosso cotidiano, para que dessa forma a gente realmente, né, possa aí crescer, amadurecer e realmente, né, ter essa experiência de intimidade
com Deus, de transformação nele, de participação da vida e da missão dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.